Oi, tudo bem com vocês? Respondendo aqui um pedido sobre dicas de pronúncia e aproveitando que é época de Natal, né? Vamos falar de algumas palavras aqui, alguns sons que as pessoas costumam ter dúvidas. Começando por este daqui, que é o Papai Noel em inglês. Como vocês viram essa semana, é a forma mais norte-americana de falar, né? Que a britânica, eles falam Father Christmas, então um pouquinho diferente. E aqui a gente tem uma curiosidade, que normalmente o T depois, o T ou o D até, depois do N, não é pronunciado no inglês norte-americano. Então, a forma que a gente vai falar é Santa Claus. Santa Claus, não Santa. Não está errado falar Santa, o que eu estou dizendo é que a pronúncia norte-americana vai tender a não pronunciar o T antes, depois, na verdade, do N, como em 20, 70, 90, dentist e assim por diante. Outro som que a gente tem aqui, que é bem interessante, é o S em substantivos. Aqui a gente fala gingerbread house, house. Quando a gente tem S em substantivos, a gente não vai falar com som de Z, como acontece no português. A gente pensa, né, S no meio de vogais, a gente fala sempre com som de Z. Só que se a gente pronunciar como Z aqui, house, vai ser o verbo mobiliar. Isso também acontece no use, como uso, e use, usar. Então, são sons diferentes. Use, use. House, house. Vamos ver o próximo. Aqui temos o ajudante do Papai Noel. O ajudante, na verdade, o motorista do Papai Noel. Rudolph the Reindeer. Normalmente, quando a gente tem dois Es, a gente vai pronunciar como se fosse um I alongado. Reindeer. Outro som que as pessoas costumam ter dúvidas, muitas vezes também, é do LE junto. Então, tem até o molho, né, no Subway, chipotle, que as pessoas falam em português. E eu sempre acho engraçado porque a gente está no Brasil, então é normal realmente pronunciar do jeito que a gente falaria em português, né? Não é que as pessoas têm a obrigação de ficar falando nada com a pronúncia correta da língua inglesa. Só que eu acho mais complicado falar chipotle do que falar chipotle, que seria a pronúncia correta. Então é engraçado. E isso é uma diquinha que quase sempre, né? Pode ter sempre exceção, mas normalmente quando vocês verem um LE junto, tem esse som de O, como em apple, purple, candle, chipotle, e assim vai. Então aqui é candle. Ah, aqui do ladinho também tem um som interessante, que é o TH. Atenção que o TH não é som de F. Então, as pessoas falam, é só fazer um som de F. Só que tem diferença. Por exemplo, quando a gente tem a palavra death e death, tem uma leve diferença na pronúncia. Às vezes, nossos ouvidos não captam muito bem, porque a gente não tem esses sons em português. Mas se a gente pronunciar como som de F, não vai ser a mesma palavra. O mesmo acontece aqui em free, tree, three. São três palavras bem parecidas, mas se a gente não deixar claro que aqui é um F, aqui é um T e aqui é um TH que tem outro som, vai dar diferença no significado. Então, aqui a gente fala com a língua entre os dentes, wrath, wrath, como se estivesse indo cuspir na pessoa, mas cuidado para não cuspir, wrath. É questão de treino, não precisam se desesperar. Deixa eu ver. O que mais que a gente tem? Mistletoe também é uma palavra bem interessante. Aqui a gente tem de novo o LE como som de O, então missou, não é misle. Vejam que é mais difícil a gente falar misle. E outra questão também aqui é o S com o T e depois um L. Normalmente quando a gente tem o T ou o C entre um S e um L, a gente não vai pronunciá-lo. Então, a gente fala missile, como se esse T não existisse. A mesma coisa acontece em muscle, castle, por exemplo. Aqui abaixo, a gente tem por onde o Santa Claus entra na casa das pessoas, né, das crianças, para entregar os gifts, os presents.
E outro som muito interessante é o EY. As pessoas costumam falar chimney, Disney, Britney, só que o correto seria a gente falar como som de I. Então, a gente fala chimney, chimney, Cockney, Britney, Disney, e assim por diante. Aqui temos uma típica comida britânica de Natal, Christmas pudding. E aqui vejam que a gente fala pudding. Outra regrinha que costuma acontecer é o D ou o T entre vogais ser pronunciado como se fosse uma R. A gente chama esse som de flap sound, mas para nossa fonética da língua portuguesa parece um R. Então a gente fala Christmas pudding, igual em water, better. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de interessante. Aqui abaixo a gente tem o North Pole. Vejam de novo o som do TH. Então a gente põe a língua entre os dentes. North, North Pole. E acho que é isso. Vamos ver se temos mais alguma coisa legal para reforçar. Aí aqui abaixo, acho que esse também é um som interessante aqui para a gente relembrar. Então, igual em Christmas pudding, a gente tem aqui um T, não um D, mas o T entre vogais. Então, a gente vai falar letter, Christmas letter. Lembrando que essas regras são, que às vezes não são nem regras, né? Porque tem tanta exceção para regra, mas são todas baseadas mais na pronúncia norte-americana. Então, Canadá e Estados Unidos, que muitos outros países vão ter a tendência a pronunciar da mesma forma. Mas, claro que tem variações. Então, às vezes, na África do Sul vai ser de um jeito, Nova Zelândia de outro, na Nigéria de uma outra forma. Aqui no Caribe, a gente tem formas diferentes de pronunciar. Então, essas são diquinhas de pronúncia mais baseadas na forma da pronúncia norte-americana. All right?